Pronto. O Ururu aqui está andando de caiaque. Aqui, nem dentro do carro o ar-condicionado funciona. Diga aí. Ave Maria. Ok. Aqui nós estamos economizando ar-condicionado. Esse mês eu liguei 2 vezes aqui, viu? Obra aí. Maravilha. Olha, eu estou lhes mandando agora um formulário de inscrição para um evento que vai acontecer no mês de novembro. Deixa eu abrir aqui para eles dizer o que é. Deixa eu ver. Encontro de Ciência, Espiritualidade e Saúde Mental no Rio Grande do Norte. Vai acontecer no CEMURI, ali ao lado da rodoviária, nos dias 8 e 9 de novembro de 2020, sábado e domingo. Entrada grátis. E aí eu estou mandando aí o formulário de inscrição para os interessados. É um evento muito interessante. Tem um bando de gente aí de outros lugares que vem trabalhar e é um evento muito interessante, principalmente por ser gratuito, né? É realmente muito interessante. Deem uma olhadinha na programação e qualquer coisa pode entrar em contato com o Assis, lá da Escola de Caridade Jesus e Marias, ou então faz contato conosco que a gente chega junto. Aí, quem puder, a contribuição de 2 quilos de alimento para uma sopa, 600 vagas, já deve ter no mínimo umas 300 inscrições, porque no instante enche de gente, ok? Paz com Jesus, meus irmãos. Se tiver carona, Lula, eu vou com você. Pronto. Muito bom. Estaremos lá em nome de Jesus. Deu o chute inicial aí, Amadeu. Quando vai ser? Dia 8? Não. Hoje? Não. 8 e 9 de novembro. Eu digo do nosso estudo. Nosso estudo. Da hora. Será capaz sim, de aí, cara. hein? É isso mesmo. Então, vamos começar pelos primeiros. Zé, Lula, faça a leitura preparatória. Simval faz o evangelho e Dona Graci faz a prece inicial na sequência de quem chegou. E o irmão Almar faz a prece de encerramento. Vamos com Jesus? Vamos lá. Só justificando já, Nilma Franciele, ela talvez chegue um pouco atrasada, não sei se vai dar tempo, porque ela está resolvendo o assunto com o bebê. E Isabel está indo lá em Ceará Mirim, aí não vai poder, mas ela disse que vai acompanhar a gravação. Peraí, ela vai lá no grupo caritativo São Francisco, é? É. Coisa boa. Já tivemos uma boa e rica experiência naquela casa. Vamos com Jesus. Pois não, seu Lula, o senhor pode começar. O livro Pão Nosso, como nada é por acaso, capítulo 142. Revides. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, verdes demanda uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, disse Paulo em Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se a muito maior escala nos centros dos lares e das instituições. Aí se movimentam através de desregramentos mental da conversação em surdina, no lado invisível do ódio, que asfixia corações e anulam energia. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou associações as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações,
porque se acastelarem dos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposições de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé e suportando a injustiça e os danos heroicamente no silêncio e na alma fiel ante a opção de qualquer revide? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar ao seu tempo com proveito. Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor de Cristo se sentir virtuoso a ser um mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser um orientador arbitrário no serviço celeste? Concluída. Olha, se nós observarmos a trajetória da humanidade, desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, ainda há segmentos fechados com resquícios da animalidade, da brutalidade, se utilizando do poder e da força para suprimir os outros. Inclusive, o chamamento para os seguidores do Evangelho de Jesus, as criaturas, muitas delas são crentes no centro ou no templo religioso e animais fora dela, inclusive em casa. E aí, isso são resquícios do que foi vivenciado no passado e que ainda tem reflexo no presente. Mas o importante é que os chamamentos chegam e tudo isso nos leva a um despertar de consciência para já agora nos tornarmos criaturas melhores. Essa é a perspectiva. E aí, dona Glaci, agradeça a Jesus e a Nossa Senhora pelas bênçãos que estamos recebendo. E Jesus ilumina a mente dos dirigentes do nosso país, principalmente da justiça também. De todo o planeta, porque está enferma toda a humanidade. Vamos com Jesus, dona Glaci. Quem quiser fechar os olhos, fechem. Quem não quiser, pode ficar com os olhos abertos. Que Jesus, então, com seu maná de misericórdia, de perdão, de bênçãos, recaia sobre todos nós, necessitados. Nós que muitas vezes, ainda que em pensamentos estamos errantes, ainda que em pensamentos estamos com mais inclinações, Senhor, esteja conosco sempre. Por aqueles também que nesse momento estão tentando tirar a vida ou que já tiraram, aqueles que estão desencarnando nesse momento, chega junto de cada um, chega junto daqueles aflitos, Mãe Santíssima, das mães que perderam, devolveram às mães a pátria espiritual. Que Jesus, então, socorra esses corações, socorra a todo o planeta, tirando tudo que não há, que há de negativo, tudo que seja deletério, que tudo que não seja, não condiz com o pensamento e com a vontade do Pai. Tira tudo que não seja condizente ao
teus ensinamentos, Jesus. Maria Santíssima, obrigada por nos conduzir sempre. Essa gleba de luz que nos ilumina, que nos intui, que está sempre conosco, é o nosso anjo guardião, é o nosso guia espiritual. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas para isso, nós temos sim que fazer também a nossa parte, como o Senhor diz, perdoando aqueles que nos ofenderam, para podermos ser perdoados pelos nossos erros. E a gente diz, Mãe Santíssima, chega junto de cada um, com teu manar de amor. Como mãe que és universal. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós encarnados e desencarnados que se encontram aqui presentes, para que consigamos chegar no mundo de luz, chegar numa esfera melhor. Também rogamos, Mãe Santíssima, por aqueles que estão enfermos, que estão nos corredores dos hospitais, que estão, nesse momento, muitos acidentes, que cheguem junto, dando a tua fortaleza e dando o nosso, para nós, aqui, presentes físicos, a fortaleza, o entendimento, a serenidade e o discernimento em tudo que for dito, para que a gente compreenda e ponha em prática o que for falado, que assim seja, graças a Deus. Com essas rogativas colocadas perto do Mestre Jesus, através de Nossa Mãe Maria Santíssima, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo nesta manhã, com paz e harmonia em nossos corações. Cumprimentando a nossa irmã Zeni, que acaba de entrar na nossa sala, que Deus abençoe, seja muito bem-vinda, meu querido irmão. Passamos para o nosso irmão Simval Nunes, que vai fazer a leitura do tópico do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 11. Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiaria, quizá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Encerrado, irmão. Esse texto é excepcional porque retrata exatamente a bondade e a misericórdia do Pai para com todos nós. E aí a leitura é autoexplicativa. Imagine, por exemplo, se nós nos lembrássemos de quem fomos no passado, quem foram os nossos adversários e inimigos, e hoje nos deparássemos com essas criaturas no nosso grupo consanguíneo, no nosso grupo sociais, convivendo conosco, viveríamos em eterna guerra entre nós e os nossos irmãos de caminhada.
E aí Deus, na sua infinita bondade, nos dá o esquecimento, mas nos dá o livre-arbítrio para escolhermos o que é que devemos fazer, porque nós temos um instinto. O instinto nos chama a atenção ou nos desperta para determinadas energias menos felizes que a gente sente ao lado dos nossos adversários, mas também nos dá o discernimento para percebermos que ali está alguém com quem já tivemos entreveros no passado e que a gente precisa fazer isso que nos traz a doutrina espírita. Porque se nós analisarmos o conteúdo do cristianismo ou das religiões cristãs, da grande maioria, elas vão nos levar a um estágio de confronto e induz a gente a ser aquilo que eles querem que a gente seja, ferindo uma essência divina em nós, que é o direito de escolhermos o que é que nós devemos ser, fazer e os nossos quereres, que é o livre-arbítrio. Mas vamos com Jesus, porque o tempo urge. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Se alguém quiser falar, Renato, quer falar mais alguma coisa, meu irmão? Não, vamos para o tema, Amadeus. Então, vamos no tema. O tema de hoje, deixa-me ver aqui. Vocês estão vendo aí o tema? Não? Está muito pequeno, né? Ok. E agora? Está melhor o tamanho? Tá. Tá bom. Muito bem. Tá bom, A tá minha aqui tá bom, bom. tá bom tamanho. Eu não sei se ótimo. o Lula... Amadeu, não sei Ah, se o tava Lula... vendo. Não sei se Lula tem anotado, Sim, mas aqui eu anotei no dia 5 de julho sim. que nós estudamos os itens 195, 193, 194, 195, 196, 197. Então, vamos lá Os na frente. recitadores, ouvintes inspirados, profetas, Já passamos por tudo isso. Já passamos por tudo 5 isso. de julho. Fomos até o 197. Então, já passamos por médios pintores e desenhistas. Já Sim, Já. proféticos, sonâmbulos, estáticos, foi, Músicos, músicos, proféticos, tá Certo. bem. pintores, desenhistas, Foi. Sonâmbulos, estáticos, 197. pintores. 197. Então, vamos em 197. frente. Então, médios músicos já passamos também. Já, Médios escreventes, porque aqui é Sim. recapitulação, já passamos também, já? já. Então, É pronto, isso aí vamos- que eu estou observando, gente. A gente passou. Aí nós Uma voltamos e e na aqui última... estamos recapitulando. A gente porque já passou em outra fase. Aqui é veja outra bem, fase. deixa eu ver se eu consigo explicar isso. No livro dos médios, ele nos chama a atenção. Primeiro, a gente estuda os tipos de mediunidade. Depois, a gente estuda os médiuns, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é exatamente o médium que tem aquele atributo mediúnico. E aí a gente acha muito natural, porque já passamos por tudo isso. Não, Mas mas prossigamos? eu anotei aqui, Amadeu. Eu Tá costumo certo, anotar tá os certo. itens que a gente passa. E Sim. estou vendo aqui que dia 5 de julho nós estudamos essa parte. Pronto, então veja bem. Passamos Até por médios de 197. efeito físico. 197, né? Então, peraí, 197, eu já estou aqui em 2000 e alguma coisa, peraí, 198. Estudamos aqui médios desenhistas. Pintores Acho que e sim. desenhistas foram os últimos que a gente viu naquela data. Pronto, então nós vamos para os Depois a médios gente voltou músicos. e estudou outros anteriores. Veja bem, os Já médios passou. músicos, já passamos, não já? Pronto, Já. então vamos em frente. Médios proféticos, já passamos também, não já? Já, Eu lembro que eu falei sobre isso. Médios sonambúlicos e médios Também. estáticos também já passamos. sim. Então, médios pintores e desenhistas, que é a Já. recapitulação. Então, aí está aqui. Daí a para revista. frente. Pronto. Médios músicos, já passamos? Eu acho que não? Não. Então, vamos trabalhar hoje o médios músicos, que esse é o 204. Médios Vamos. músicos 204. É isso mesmo? Pronto, então vamos atacar. Médios músicos. Os que executam, compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos,
Há médios múltiplos, mecânicos, semimecânicos, intuitivos, inspirados, como usar para as comunicações literárias. Veja-se médios de efeitos musicais. Veja bem, nós já estudamos lá atrás os médios de efeitos musicais. E agora nós estamos falando dos médios que conseguem, ou que, por seu intermédio, a espiritualidade escreve músicas. Eu lembro de uma vez, eu estava vendo uma entrevista com Raimundo Fagner, isso ficou bastante marcado em minha cabeça. A entrevistadora perguntou a ele como é que ele escrevia essas músicas, como é que ele compunha essas músicas tão bonitas, aí deu lá alguns exemplos, né? Se ele sentia alguma inspiração, ele disse, não. Simplesmente eu começo assim, de repente vem aquela ideia, eu escrevo tal, às vezes vem a música, às vezes vem a letra, e aí, o que é isso, finalmente? É inspiração espiritual. Agora, claro que nós, que somos espíritas, nós sabemos que por trás de tudo isso tem a influência dos irmãos espirituais. Mas para as pessoas que não têm relação com o espiritismo, entendem que são coisas naturais, fortuitas, que tudo passa pelos seus méritos, quando, na verdade, é mérito da espiritualidade, ok? Então, silêncio total, acho que todo mundo entendeu. Você já tinha feito essa observação anteriormente. Já tinha feito, né? É isso aí. Muito bem. Citou, inclusive, o exemplo do Fagner. Exato. Exatamente. Então, eu vou passar à frente. Então, vamos aqui agora. Os médios escreventes. Aí ele já falou sobre isso também. Médios escreventes, médios mecânicos, semimecânicos. Já falamos sobre isso, não já? Já. Já Fala, falamos sobre isso. Graci. Como? Fala, Graci. Já. Já falamos. Tudo bem. Então, vamos à frente. Então, agora, médios intuitivos. Já falamos sobre os médios intuitivos? Médios intuitivos diversas vezes. Então, vamos em frente. Isso é recapitulação. E os médios polígrafos, já falamos sobre isso também? Já. Pronto. Médios poliglotas, médios iletrados. Quiser. Pronto, vamos em frente. A gente chega já lá no final. Médios novatos, já falamos. Eu lembro que, acho que foi uma das últimas coisas que nós falamos, foi sobre médios novatos. Aqueles cuja faculdade ainda não estão completamente desenvolvidas e que carece da necessária experiência. Falando sobre isso, eu acho que não. Mas, então, veja bem, quais são esses médios novatos? Isso aí, né? É novato mesmo. Esse é novato mesmo, gostei, Graci. Veja bem, os médios novatos... veja bem. Valeu, Helena. Veja bem, os atributos mediúnicos... Pois não, Renato? Não, pode falar, pode continuar. Veja bem, os atributos mediúnicos que a gente apresenta na presente encarnação é o resultado de um planejamento no mundo espiritual. Aí nós vamos entender o trabalho da espiritualidade quando elabora uma encarnação. Veja bem, muitas vezes o médium mesmo pede para vir com tais atributos porque ele já adquiriu consciência de que ele, com esses atributos, pode corroborar com o trabalho da espiritualidade. Além de ele pagar seus débitos, ainda adquire méritos, créditos, né? E aí, o que é que acontece? Ele precisa, na verdade, ele tem os pré-requisitos, mas ele precisa fazer aquilo que Divaldo chama de educar a mediunidade. Ele chama aqui desenvolver a mediunidade, mas, na verdade, Divaldo explica isso como educar o atributo mediúnico. Vamos dar um exemplo? Você é médium escrevente. No início, você não vai escrever composições, textos e etc. Você vai escrever algumas coisas, muito do que está na sua cabeça e muito do que a espiritualidade traz. Com o aprofundamento, com o estudo persistente, com a boa vontade que você emprega
em fazer a coisa certa com a espiritualidade, aí você acaba educando a sua mediunidade para fazer essa ou aquela atividade. Você recebe, inclusive, a inspiração daquilo que você deve trabalhar mais, porque o médium, na verdade, não é seu atributo ficar escolhendo o que deve fazer. A espiritualidade tem a sua ficha lá na mão e vai trabalhar com você aquilo que você se propôs e onde você é mais útil. Um exemplo clássico, numa reunião de desobsessão, os médiuns vão lá e se colocam à disposição da espiritualidade. Aí os benfeitores escolhem aquilo que o médium vai fazer. O médium da psicofonia, o médium da psicografia, o vidente, o audiente, o passista, o magnetizador, o sustentador dos trabalhos. Quem vai dar essas diretrizes é o plano espiritual, que sabe quais são as necessidades. É um conjunto de ferramentas que, funcionando, cada uma com as suas aptidões, termina se constituindo numa máquina perfeita para executar a vontade do Pai através dos mensageiros do amor. Ficou claro isso, minha gente? Reinou silêncio nas colunas, foi? Mas vamos conversar um pouco, né? Vamos. Graça Helena, fale. Falem. Vamos passar para outra pessoa, só enquanto eu termino de tomar aqui meu café, e eu vou falar assim que eu terminar. Olha, essa questão Menina. muito interessante. Zeni, é um prazer muito grande que conheci você pessoalmente. Você não fala aqui, mas lá, quando nós estávamos presentes, nós dois lá na casa, no centro, nós conversamos um pouco. Então, vamos começar a conversar aqui também, tá certo? Exatamente, eu conheço ela também do Evangelho. Hoje foi que eu me toquei, que é a mesma do Evangelho, que eu vi ela bem, ontem eu fitei bem ela. Foi? E assim, nossos encontros é silêncio. Então, Zeni tem que falar, viu, Amadeus? Você conhece também Zeni? A gente estuda junto lá na Seara Cristã. Zeni, pode dizer alguma coisa se você quiser. Você esteja à vontade. Muito bem. Muito bem. Olha, médios novatos. Um dia depois você fala para a gente o horário lá dos seus trabalhos, dias que funcionam as reuniões lá, para a gente tomar conhecimento. Perfeito. Na casa. De Amadeu, eu sei, lá na Casa de Caridade é na quinta-feira. Na Escola de Caridade Herculano Dias é na quinta-feira à tarde. Lá no Pronto-Socorro Espiritual Febrando de Cristo, na terça-feira à tarde. Aqui no Alvorada Cristã, na terça-feira à noite. No Centro Espírita Irmãos Amigos, na quarta-feira à noite. E aí a gente toca para frente. E lá em Poço Branco? Em Poço Branco, hoje à tarde, de 15 em 15 dias, das 2 às 4. Olha aí. Aí esse centro que você disse que fica ali na cidade. Qual é o dia da cidade? Tem 2 centros na cidade. Tem um ali na Rua General Osório, nos fundos da Riachuelo, que ali é o Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, nas terças-feiras, das 14 às 15 horas, é uma palestra sobre o Evangelho. E lá na Escola de Caridade Jesus e Maria, ou Escola de Caridade Herculano Dias, nas terças-feiras, das 14 às 16. Primeiro o estudo, depois a prática mediúnica. É lá na Rua Seridó, 124, se não estou enganado. Ok? Amadeu. Oi. E eu não tenho a sua memória. Vou lhe pedir para colocar no grupo. Tá bom. Para guardar esses dados todos. Tá bom, quando terminar aqui eu coloco.
Ah, Leomar, bem pensado. A única coisa que eu gravei aí, que é porque eu sei, é lá do Herculano Dias, né, da Escola de Caridade, e lá de Poço Branco. O restante passou batido. Vamos Tá bom, eu coloco no grupo depois. Vamos com Jesus? vamos, médios novatos. Olha, vamos entender o seguinte: quando nós partimos da espiritualidade, nós temos aquela condição de a espiritualidade nos auxiliar a nossa caminhada. Às vezes, nossos guardiões, nossos protetores, né, aquela que tem a tutela, nós, quando partimos para o mundo material, ela vem nos auxiliar. Às vezes, aqueles que têm uma mediunidade, vêm com uma mediunidade meio avançada, certo? Ela vem definindo que vem com a mediunidade. E realmente também nós trazemos mais ou menos o que nós devemos, em que devemos atuar. Às vezes na psicografia, às vezes na parte de aqueles que fazem palestra, né? Ou, e daí nós chegamos numa certa condição. Quando nós somos crianças, até os 8 anos, nós temos a mediunidade. É como as crianças músicas compõem orquestra, tantas coisas mais, mas todos nós temos uma mediunidade. E quando nós acoplamos ao nosso corpo material, o espírito, aí pode diminuir aquela condição, dependendo da nossa condição evolutiva e aquilo que nós fomos, o que fomos programados pelos passados. A espiritualidade diz que até os 16 anos o médium não deve desenvolver sua mediunidade. 14, 15, 16 anos. Depois de 16 anos, aí sim. Mas também existe a questão de falta de conhecimento. Você nasce num lar onde todos aqueles que estão, seus pais são católicos, são de outras religiões, e são, no caso, evangélicos, ou qualquer outra seita, né? E às vezes não tem conhecimento de causa. O que acontece? Existe o descontrole emocional. Então, o que é que acontece nesse caso? Que é a questão do ensinamento e a espiritualidade nos leva ao centro espírita. Feliz aquele que vai para um centro espírita já numa certa condição de um bom conhecimento de causa. Então, vamos trabalhar ali, procurar ter conhecimento da doutrina. E aqueles que mais, hoje em dia são um pouco diferente, mas antigamente dizia, você começa a ler o livro dos Espíritos, o livro da codificação, vai depender muito de você. E daí a gente começa o nosso trabalho, às vezes com descontrole muito grande, às vezes com sensibilidade muito grande, que nós estamos aqui, como diz um amigo nosso, Renato, quando a pessoa vai passando lá no Japão, você já está sentindo. Você imagina como são as coisas. E a gente vai conviver com isso normalmente, até nós termos uma condição de ter um controle emocional, psicológico, emocional, para que nós tenhamos a condição de sermos assistidos, mas não termos aquela condição de receber, de sentirmos o impacto de todos os momentos. Isso também vai depender do médium, da condição mediúnica, da condição de trabalho. Você pode estar trabalhando nós vamos ao centro e somos orientados a fazer a tal modalidade de uma mediunidade. Então, por exemplo, o Chico, já falamos isso aqui, que é para a psicografia, o livro. Mas ele fez trabalho muito grande de materialização. Obrigado. E daí, mas na hora de dizer, você não pode ser, vamos acabar com esse tipo de trabalho, que você não pode estar materializando as pessoas aqui, nesse momento. A sua questão é livre. Mas
o que nós aprendemos antigamente é que você, quando chega no centro espírita, você está à disposição da espiritualidade. Então, você vai saber o que é a espiritualidade pretende evangelizar. Você tem que ter também a consciência daquilo, colocar o bom senso nas coisas. Aí o Espírito chega a dizer, você faça isso, e a gente vê que aquilo não é necessário fazer. Então, você não faz. Então, é o seguinte, quando você chega no centro, você está sendo ali um instrumento, que você está numa casa onde, normalmente, os espíritos é quem estão ali comandando os trabalhos. Então, quer dizer, com isso, você vai trabalhar de acordo com o que os espíritos acham que você deve fazer. É aquela história que você coloca, que a gente coloca. Quando Jesus fez as coisas dia de sábado, e disseram que ele não podia fazer dia de sábado. Aí Jesus disse, se o seu boi, se o seu servo cair no buraco, você não vai tirar do buraco? Se você chega numa casa de caridade, a pessoa diz, os médios, tem alguns médios que dizem, terminou a reunião, terminou tudo, acabou-se. Ou eu só atendo tanto, tanto, tanto. Não é. Pelos ensinamentos que nós temos conhecimento, você tem que praticar caridade em qualquer lugar, em qualquer campo. Não tem hora. Eu posso dizer o seguinte, quem é dos médios de hoje que eu saí de 11h30 da noite. Antigamente, do Bezerra de Menezes, as pessoas saíam de 1h30. Chico Xavier trabalhava até as 4 da manhã. Então, não tem aquela condição de dizer, você tem que ter disciplina. Tem, mas para fazer caridade, a gente faz em qualquer lugar. Então, são coisas que nós entendemos o seguinte, então, nós somos novatos. Então, o novato tem de aprender a trabalhar dentro da casa espírita e ter a condição de dar aos amigos espirituais as condições de trabalho. É uma sintonia. Um médium diz uma coisa, o outro médium já está sabendo o que está acontecendo. Então, quer dizer, são os amigos espirituais que comandam. Foi o que me disseram. Renato, aqui dentro, quem manda são os espíritos. Mas vai depender dos espíritos. Uma vez cheguei numa cabine para aplicar um passe, o espírito chegou e disse, Travaram. Dona Desliguei o microfone dele, porque ela estava mediunizando aí. O médico chegou, eu cheguei na cabine, aí um espírito chegou para mim e disse, quem autorizou você a aplicar o passe? Aí, imediatamente, o espírito que estava ao meu lado disse, foi Jesus de Nazaré. E dali, parou. Por quê? Porque quem mandou foi Jesus de Nazaré. Necessário... Oi? O chefe maior. O chefe maior. Quem mandou foi Jesus de Nazaré. E daí, apliquei o passe normalmente. Mas não foi eu, não. Foi o amigo espiritual. Então, eu sou instrumento na hora. Se Amadeus, se eu estou num centro e não tenho se não tem um HC, já dei esse exemplo. O exemplo que a Graci já deu anteriormente, ela já falou aqui. Está faltando palestrante. Vá, não vou não, por quê? Vai que você tem condições. Dê as 3 palavras iniciais que a espiritualidade diz. Você carrega, nós levaremos o resto. Então, é isso que acontece. É novato? É. Mas está aprendendo? Está. Então, o que acontece? O novato está ali para aprender. Perguntar a Divaldo, não estão dando oportunidade aos jovens trabalhar nos centros espíritas. O que é que você diz? Você diga aos velhos que eles vão passar para a espiritualidade e vocês vão tomar conta. Olha que resposta agradável que Divaldo deu. Diga a eles que aqueles que são velhos, estão comandando, eles estão comandando. Dê oportunidade aos jovens, porque eles estão sabendo que eles vão partir para a espiritualidade e vocês é que estão tomando conta.
Então, isso acontece com os médios novatos. E é difícil, é complicado, é difícil a mediunidade que é muito avançada. Às vezes a pessoa tem de ter um trabalho, os pais têm de ter uma esperança e um amor tão grande para esses médios que nós não temos nenhuma condição de entender e compreender o que os familiares, nossos pais fazem por nós quando temos uma mediunidade bem avançada. É mais ou menos aí que nós entendemos. É muito bom, exemplificado aí por nosso irmão Martins, mas uma coisa, era ele falando e eu lembrando do meu passado. Bem interessante, porque tem tudo a ver comigo isso aí, tudo, referente aos médios novatos. Além de que ele citou até um exemplo meu aí no Bezerra, né? E há mais ou menos uns 35 anos atrás, eu sem saber que existia espiritismo, porque aqui ainda é muito, agora não, já está mais, não muito, mas já tem um pouquinho de esclarecimento, pouquinho mesmo. Estão pingando o conhecimento. Mas há 35 anos atrás, a gente era muito deficitário aqui em Pinos. E eu já vim com a bagagem que parecia que eu ia estourar. Então, eu tinha contato com os espíritos, eu tinha regressões sozinha, eu tinha premonições, eu tinha tanta coisa que me acontecia, que eu tenho tantas coisas que algumas coisas eu já até comecei a escrever num caderninho meu. E aí, quando certa vez uma grande amiga minha, eu previ o desencarne dela, não dela, mas quem estava atrás da moto do meu grande amigo, que era o namorado dela, né, que era grande amiga minha. E então eu cheguei para ele e falei que ele desse tempo de andar de moto, porque eu via uma queda dele, ele saltava, a pessoa que ia atrás saltava do mesmo jeito, mas a pessoa que ia atrás não se levantava. Nunca imaginei que ia ser ela, né? Obviamente. E assim foi. E eu tive, durante um mês sequente, eu tive a presença dela. Né? Ela vinha, me mostrava, eu presenciei gente que estava desencarnando lá em Brasília, eu descrevia, falava para a mãe dela, era o irmão da mãe dela. Foram muitas coisas. E eu sem ter conhecimento de nada. Fui no centro espírita aqui, e ele é o mais antigo aqui de Picos, e quando eu chego lá, é tipo assim, o novato sufocado pedindo ajuda. Porque eu não tinha conhecimento de nada, eu não sabia nada do que estava me acontecendo. Né? Aí olharam para mim e disse, eu nunca vou esquecer, disse, você não pode dormir com a porta do quarto fechada, porque você, numa dessas idas, você pode não voltar. Você, olha só o que foi falado. Nós temos que lhe estudar, porque está acontecendo coisas com você que até então não aconteceu com ninguém aqui em Picos, para o nosso conhecimento, e tirar tudo isso aí de você. Aí eu olhei para a pessoa, hoje ele é até cadeirante, deu um problema na coluna dele, totalmente envergou mesmo. E eu olhei assim, aí eu fui e disse, tá bom, nunca me mandaram ler o livro dos Espíritos, nunca me mandaram ver o Evangelho, que eu nem sabia que tinha. Quando isso, a espiritualidade já me trabalhando, né? Porque eu já vim com toda essa bagagem. E a espiritualidade, tipo assim, vá, se não der jeito, é o que foi que fizeram. Aí foi que fizeram. Vou te tirar daí.
E eu olhei para o meu pai, ele olhou para mim assim, aí eu fui e disse, papai, aqui em Picos já fechou para mim, eu preciso ir embora, eu quero ir para Natal. Ele olhou para mim e foi e disse, também era um médium muito, muito, só que também não tinha conhecimento. Ele olhou para mim e disse, vá que a sua missão é lá, não é aqui. Você precisa ir. Aí eu fui, no início, ele bem apreensivo, porque o meu ex-marido era uma pessoa muito não falecido, né? O antigo, que eu tive meus 2 casamentos, o pai dos meus 2 filhos. Era um marido muito grosso, muito. E então ele tinha receio, mas disse: é o seu destino, vá. Em Natal a gente se separou. Passei 5 anos até conhecer Kennedy. E então, gente, quando eu chego aí, simplesmente a vizinha foi e disse: você conhece o Bezerra de Menezes? Aí eu fui e disse: nunca ouvi falar, pois vamos lá. E me levou e nunca mais eu saí. E o que foi que eu cheguei lá e o que foi que me disseram primeiro? Estudar o livro dos Espíritos, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e aí passaram, né? No mesmo dia eu comprei, no mesmo dia eu comecei a ler e foi as coisas foi fluindo de uma forma que tudo ficou suave para mim. Foi uma coisa assim inédita, que eu fui com o tempo e o tempo e o tempo, porque o tempo vai nos aprimorando e nós vamos deixando de ser novatos, nós vamos deixando de ser tudo, mas nós vamos sendo tudo que eles precisam que a gente seja. Eu vou ter que dar uma saidinha, mas eu volto logo, mas eu vou deixar aqui aberto porque está gravando, viu? Nossa. Olha, antes de passar para Amadeus, Omar, Sival, Luiz, dê graças a Deus vocês estarem conhecendo a doutrina do Espírito desse jeito. Bem, porque vocês estão conhecendo, é claro que um dos temas que vocês pegam aí, vocês não têm conhecimento nenhum, mas com isso você já começa a ler o Evangelho, já começa a ler uma mensagem de Emmanuel, através de Chico, você começa a ter esse conhecimento um pouquinho, vocês observam um pouquinho, porque realmente não queira passar, sinceramente eu não gosto de dizer isso, mas não queira passar o que eu passei, o que Amadeus passou, não sei, a situação que ele passou, não sei a Zeni. A Graci, isso que a Graci passou, não é dizer que cada qual, as coisas dos outros sempre é menor, é melhor, não. Porque você não queira passar 10% do que eu passei. Como, não passa, como 10%, você está, como eu já falei isso aqui uma vez, muito rápido, ia saindo, muito rápido, isso é coisa de novato. As minhas mãos ficavam assim, olha, direto, sem condições de parar, desse jeito. Com um certo momento, eu estava em casa quando a fé caía de vez. Não sabia o que acontecia aí, quando a fé desmoronava. Tinha de chamar um vizinho, que é espírita, para vir a me ajudar a saber o que está acontecendo. E a minha mãe, mamãe segura naquela questão. Aí ele disse, você é espírita, e tem que ter conhecimento. Então, esse senhor, ele construiu o Bezerra de Menezes. Né? Nós que fizemos reforma, não, ele construiu lá atrás o principal. Ele participou da construção do Bezerra. Mas, nesse momento, para você ver que são provações que nós passamos, ele quer que acontecesse, ele me levou para a Umbanda. Mesmo conhecendo o Bezerra de Menezes, sabia que tem o Bezerra de Menezes, foi ele que me levou para o Bezerra de Menezes. Eu fui para a Umbanda, passei 6 meses na Umbanda. O mentor espiritual,
que era chamado Zé Pilintra, todo mundo acho que já ouviu falar. Zé Pilintra disse: meu filho, você, olha o que é a realidade da vida, e a gente tem que agradecer a qualquer um, a todos aqueles que faz, que procura fazer o bem. Ele disse: seu canto não é aqui, seu canto, você sabe onde é. E fui levado para João Cecílio, eu fui para Humberto de Campos. Eu cheguei no Humberto de Campos, o portão estava fechado, porque eu trabalho de observação. Voltamos e fomos para a casa do nosso irmão João Cecílio da Costa. E daí o que aconteceu? Ele disse: você vai precisar de ir ao centro, começar, mas depende de você. Mas continuam as quedas, quando a fé caía, ficava medianizado. São coisas que eu vou contar aqui, vocês não vão acreditar, mas eu vou contar. Vocês já levaram o espírito que está incorporado em mim, está incorporado, viu, meu Deus? Incorporado. Outro espírito deu uma pisa nele e eu sentia a pancada do chicote. Olha como é, eu sentia nas minhas costas as pancadas daquela chibata, deve ser uma chibata. Eu deitado, medianizado, e sentindo a chibatada. Ainda bem que no mundo espiritual não tem bala, não tem. Tem, São. tem, tem. Então, com isso daí, levei chibatadas. Eu vou dizer a outras pessoas, uma vai dizer que eu sou doido. Tá certo, mas não tem problema não, eu sou doido. Mas quem passou foi eu. Não, estou dando um exemplo, mas eu sei que você não vai fazer isso, não. Eu sei que você não vai dizer isso, não. Eu estou dando... Achei que você era o exemplo para... Tem que seguir aquela máxima de vigiar e estudar. Então é o seguinte... Estamos estudando. Então, isso daí é um novato. Quantas vezes eu deixei tudo, eu não bebia muito, mas bebi um pouquinho. Eu deixei de jogar, de ir para a praia, deixei para coisa, mudei totalmente a minha condição de vida por causa da própria doutrina. Não é doutrina, não, é por causa do Amadeus sumiu, não foi? Não quis escutar a minha conversa. Diga, Lula. Não, estou aqui, Renato, estou ouvindo, estou vendo e ouvindo. Renato, Pode seguir. Você passou por tudo isso aí eu digo o seguinte, como Jesus dizia, né? Perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Quantas pessoas inocentes não vão parar em hospitais porque diz que está doente e o cara não, que ele está doido, que ele está... Né? Quantos não vão, né? Chamaram... E a gente no interior, acho que se vai de lembrar, muita gente falava, por ignorância, claro, quando se falava sobre Zé Pilintra ou sobre Terreiro de Umbanda, sempre com imagem negativa, e a gente, porque não sabe... Tranca a rua. E essa religião que foi trazida pelos escravos, né? Quando foram arrematados de sua pátria-mãe e aqui não puderam, impossibilitados até de professar sua fé. Então, são essas coisas, viu, Lula? Também no tempo disseram, o sistema nervoso de Renato acabou. Não tem mais sistema nervoso, acabou de vez. Vamos levar ele para um psiquiatra. O psiquiatra analisou, passou um comprimido e disse: eu não tomo, não tomei. Teve certa parte, Amadeus, se na minha camisa tivesse uma coisa preta, uma tajinha, um paninho preto, uma parte preta da camisa, eles mandavam eu tirar a camisa porque tinha preto. Isso daí se chama quase o quê, Amadeus? Uma situação toda diferente. Então, são isso que acontece com os médios muito sensitivos, mas também existem aqueles médios não sensitivos. Hoje em dia, eu vou dizer um negócio a você, quando eu discuto certas coisas que
Como os meninos estão discutindo hoje, quando começou Lula e Amadeus, tá conversando, não tenho nada, todo mundo conversando. Se eu conversar certas coisas que não esteja algo que venha trazer benefício, eu sinto o impacto, se aproxima. As entidades que viram na mesma faixa, eu sinto o impacto mediúnico. Para mudar, eu tenho de ler os livros, tenho que pegar um livro, tenho que fazer uma prece, tenho que ler os livros, e assim sentir o dia a dia. Isso só não é um horário, é dia a dia, dia a dia. São 67 não, que é isso? Eu só tenho 24 anos, eu tenho 42 anos de doutrina. É um dia a dia. Eu não sei como eu cheguei até aqui, sinceramente. Então, são os médios novatos, que não têm conhecimento, e quando vocês, agradeço a Deus, você está desse jeito, e quando você tiver um médium, aparecer alguém que você sinta que ele tem uma mediunidade ostensiva, se puder orientar, oriente, porque que também é muito difícil, porque às vezes os pais não aceitam. Então, nós já, desculpe, certo, é quase um depoimento, estou colocando sobre os médios novatos, mas é uma bênção de Deus cair e recair todos os momentos da minha vida. Amadeus Ferreira de Araújo. Muito bom, Renato, esse seu depoimento, viu? Para nós que estamos iniciando agora, simpatizantes da doutrina, um exemplo desse, igual o seu de Aglaci, nos serve muito, porque se aparecer qualquer, entre aspas, sintoma desse tipo, nós já sabemos o que vocês não sabiam naquela época. Sabemos o que é e sabemos onde procurar. Por quê? Pelas informações e experiência de vocês. Como é bom a gente estar aqui nesse sábado pela manhã. Testemunho importante. Maravilha, mas aí eu gostaria de dar também um testemunho, mas aí em cima do que Lula falou anteriormente. Veja bem, a Umbanda, que é uma religião eminentemente brasileira, ela não foi trazida pelos escravos. Vai. Então, a Umbanda não foi trazida pelos escravos, ela foi criada por Zélio Fernandinho de Moraes em 1909, no Rio de Janeiro. É uma religião eminentemente brasileira. Ele deu uma passividade ao caboclo Seta Encruzilhada e, a partir dali, nasceu a Umbanda. E aí você vai lá em Ramatiz, no livro Espiritismo e as Religiões, ele vai explicar a criação da Umbanda, do Candomblé, da cartomancia, do espiritismo, todas essas religiões espiritualistas, ele vai tratar disso. Ramatiz, no livro Espiritismo e as Religiões. Muito bem. Aí, retomando lá, depois dessa extraordinária narrativa de Renato e Dona Graci, lembrando que os médios novatos são exatamente o retrato disso que Renato e a Graci falaram. Não sabiam o que era, mas tinham os pré-requisitos e vivenciaram essa experiência. Aí, na sequência, vem o outro tipo de médio, médios improdutivos, os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem conexão. E aí ele manda ver lá no capítulo da formação dos médios. Ou seja, os médios novatos e os improdutivos têm uma relação estreita. Por que ele é improdutivo? Porque ele ainda não se assenhorou dos seus recursos mediúnicos e a espiritualidade ainda não o utiliza com os recursos que naturalmente ele dispõe e que se propõe a trabalhar na seara de Jesus. E aí é perfeitamente compreensível a narrativa de Renato e de Agraci, médios novatos. Eles têm os atributos, mas não sabem o que é e nem como fazer com aquilo. E aí é necessário aquilo que foi dito anteriormente, é necessária a preparação.
Hoje, graças a Deus, a gente vai encontrar isso até nos livros da internet. Você vai encontrar as obras da codificação, você vai encontrar leituras suplementares e espiritualistas, você vai encontrar romances e etc., onde muitos espíritas hoje começaram na doutrina através da leitura de romances, das Íbias Gasparetos da vida e etc. Mas o importante de tudo isso é que não se faz uma viagem sem dar o primeiro passo. E o que Renato e a Graci nos mostraram foi exatamente isso. Começaram a viagem, deram os primeiros passos, mesmo que trôpegos, mas eles deram os primeiros passos porque era a destinação deles, era passar por essas experiências, o que vem nos enriquecer hoje. Eu, por exemplo, entrei na doutrina espírita, não foi pelo sofrimento, pela dor. Eu fui chamado e fui despertado. Renato entrou pela dor. A Gracinha entrou pelas necessidades. E tantos outros que aparecem por aí. Por isso, Renato diz com toda precisão, se encontrar alguém com mediunidade ostensiva na condição de novato, encaminha para o centro espírita. Não manda lá para a Igreja Católica, o templo evangélico, porque lá não vai resolver. Vai terminar o sujeito lá no manicômio, como diz Bezerra de Menezes. Então, é importante a gente lembrar que essa improdutividade do médium, que ainda não recebe coisas proficientes, recebe coisas desconexas, tem tudo a ver com o estágio do novatismo dele. Ele está começando. E aí é claro que a espiritualidade ainda não tem nele os meios necessários de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, de uma Sueli Calda Schubert, de um Raul Teixeira, porque esses vieram prontos, mas tiveram as condições, certamente com os tropeços que Renato e a Graci passaram, eles foram encaminhados e hoje conseguiram subir degraus que nós vamos levar algum tempo para chegar lá onde eles estão hoje. Mas é por aí, eu acho que o médium produtivo e o novato têm uma relação estreita. O novato está começando, o improdutivo, ele começou, mas ainda não tem recurso. É por aí, né, meus irmãos? Renato? Matheus, porque quando começamos a praticar a mediunidade, então existe um direcionamento para aquela formação. Então, você aprende. No caso, eu tive que aprender muitas coisas sem a própria noção de vida, e sempre a maior questão é o seguinte: eu fazia trabalho mediúnico no Bezerra, apliquei muitos passes, eu acho que não sei quantos passes eu dei no Bezerra de Menezes, desde os meus 23 anos, sempre aplicando passe. Fazer palestra do Bezerra, eu comecei em 83, sempre fazendo nas quartas, nas sextas, quando tinha oportunidade de fazer. Eu tinha o auxílio do nosso irmão Geraldo Lima, um amigo nosso que está na espiritualidade, e a gente tomava conta dos trabalhos, e depois passei a fazer muito trabalho de oratório. Houve também a questão dos trabalhos mediúnicos, toda segunda-feira. Eu ainda me lembro, no dia 17 de fevereiro, se não falha a memória, de 83, foi a primeira reunião mediúnica, estudo mediúnico, da aula teórica e prática da minha entrada na doutrina dos espíritos, 17 de fevereiro de 1983. Olha lá. Então, com isso, sempre trabalhando sempre na segunda-feira, a reunião mediúnica acabou. Normalmente, na minha casa, na nossa casa, do Bezerra de Menezes, eu dizia que era a minha casa, porque lá onde tinha paz, tinha harmonia, tinha tranquilidade, dizia que era a primeira casa, a segunda casa era casa, porque tinha meus pais que me apoiavam e fazia tudo que eu queria para ver se eu vivia cada vez melhor. Então, quer dizer, ali, entre passe
trabalhos que nós fizemos ali dentro, foi bastante. E com isso, não é aquela questão você desenvolver a mediunidade e ter um controle mediúnico, espiritual, psicológico, mediúnico. Não, foi muito longo tempo, até hoje ainda sinto questões mediúnicas, a influência no mundo espiritual. E para começar, para terminar, eu queria saber a opinião de vocês, que Nádia, a minha esposa, ela não quer que eu diga, saia dizendo isso porque vão me chamar eu de doido. Isso tem problema não. Renato, não diga isso que você sente, porque vocês vão dizer que você está doido, e você é doido. Está dizendo que é doido. Você imagina, eu vou ver se vocês conseguem, daqui para cá é um fluido, daqui para cá é outro fluido, e daqui para cá é outro fluido. São 4 fluidos que você sente em certo momento. Isso aí não é negócio de doido, não. É real. Eu posso não tenho condições de dizer a vocês. Então, eu sinto o impacto mediúnico aqui, o impacto mediúnico desse lado, que é diferente desse daqui, e fico muito mais preocupado quando é no meio, que me coloca. Eu fico numa posição de um lado e a atuação é no meio. Eu fico de lado. Eu puxo para o lado direito, eles não puxam para o lado direito, eu puxo para o lado esquerdo, e dá a atuação no meio. Aí, às vezes eu estou consciente no meio, aqui faz uma coisa e aqui faço outra. Dá para fazer uma coisa aqui e faço outra aqui. Eu posso escrever aqui, do lado esquerdo, e aqui eu posso pintar. Eu também tenho essas duas. Então, eu não estou me chamando de doido, não. E peço a você que peça. Renato, a gente não estudou ainda, mas deve ter um tipo de médium polivalente. E é você. Amadeus está rindo porque Amadeus sabe que pode. Aliás, pode e acontece. O que acontecia com Chico Xavier na psicografia é exatamente o que você vivencia, Renato. Chico Xavier, ele mecanicamente escrevia um espírito com um braço direito, outro espírito com um braço esquerdo, e ele ainda se afastava em emancipação do corpo e ia recepcionar os irmãos espirituais que estavam visitando. É exatamente esse recurso. É exatamente esse recurso. Se você treinar isso, você vai chegar lá. Você hoje tem o recurso, mas não estão educados. Se você sentir necessidade de educar, é só trabalhar e chegar lá, porque já estão afloradas essas mediunidades. Perfeitamente natural. Não, Matheus, não é questão de eu trabalho com as duas. Eu trabalho de todos os momentos, porque porque eu tenho um controle mediúnico. Eu poderia estar mais, eu tenho um controle mediúnico, faço todo tipo de trabalho, questões de comunicação. Eu sinto que muito tempo que eu passei dentro da casa espírita, eu não consegui ter uma evolução como eu deveria ter. Eu não sei por quê. Foi uma aprovação para mim. Por quê? Eu tinha aula mediúnica toda segunda-feira. De 83 para certos momentos da vida, uma faixa de 30 anos, toda segunda-feira tinha reunião mediúnica, e eu participava. Então, eu sou considerado um médium que poderia ter evoluído mais, sim, mas dentro das minhas condições. E daí, eu vou... eu não posso, deixa para lá. Então, é o seguinte, são casos e mais casos que nós temos que pensar. Às vezes, até hoje, pensa ainda ir para uma aula mediúnica, está entendendo? Uma aula mediúnica, para ver o que é que se pode fazer mais, posso fazer mais. Mas até agora ainda não chegou. Então, são casos que acontecem no nosso dia a dia. E a gente vive desse jeito. E vocês dizer que a minha dor não é maior do que a de vocês, não. A de vocês são maiores que a minha. Porque o meu compromisso foi maior.
Eu fiz mais coisas erradas do passado do que vocês. E hoje eu estou desse jeito porque eu estou pagando aquilo que estava fazendo. E vocês aí, tá, a Lula aí dando chapéuzinho na boca, é, é, se envolvendo ou marindo, então eu chego e Amadeus só me olhar. E Zeni só fica calado, Zeni só fica calado. E a nossa amiga, a Gracia Helena, são dois em uma, fica também naquela condição de só estar escutando. Então, isso acontece. E tem mais algumas coisinhas, certo, para que nós vamos deixar, já são 9h10, eu acho que nós tomamos o tempo, eu tomei o tempo de vocês aprender mais alguma coisa. E nada, rapaz, prazer ouvir esses seus depoimentos. Ou, inclusive, diz o autor Chico Buarque de Holanda que a dor da gente não sai no jornal, né? Nem na internet. Se você não fala, como é que a gente ia saber? Tá certo? Ok. Então, veja bem, nós estamos aí às 9h11, eu acho que concluímos o nosso trabalho hoje com galhardia, e nada acontece por acaso, mais uma vez está comprovado que nós somos apenas executores da vontade dos benfeitores, porque o planejamento é do lado de lá. Havia necessidade do depoimento de Aglaci, dos depoimentos de Renato, porque isso veio substanciar o nosso estudo sobre novatos e improdutivos. Nada acontece por acaso. E aí, como nada acontece por acaso, eu vou pedir ao meu querido irmão Omar Gonçalves, que interpreta os nossos mais sinceros agradecimentos à Nossa Mãe Maria, aos benfeitores espirituais e ao Mestre Jesus, pelas graças, pelas bênçãos, aí me faz reportar aos nossos irmãos católicos, pelas graças recebidas na manhã de hoje. Meu querido irmão. Conclusões do irmão orador, né, Amadeu? E aí? Com a palavra orador. Meus irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus, o grande arquiteto do universo, a Jesus, nosso mestre, a Maria, a mãe amorosa, e aos bons espíritos que nos cercam, nos orientam, e agradeçamos a oportunidade que tivemos, né, nesses nossos estudos, que de tão boa vontade nos foram transmitidos. Os depoimentos do nosso irmão Renato e da nossa irmã Glaci certamente nos esclareceram muitas situações e nos permitirão também esclarecer a outros no futuro. Demos graças por essa bênção e sejamos gratos pela oportunidade que nos tem sido proporcionada por esses nossos irmãos, nós que estamos aqui como aprendizes, como leigos ainda no assunto, tentando entender a motivação da espiritualidade para nos colocar onde estamos hoje nesse mundo encarnados. Que possamos disso tirar proveito, não só para nós, mas para o próximo, no exercício do amor e da caridade. Que a nossa semana e a de nossos familiares seja plena de satisfação, de alegria e de humildade, para entendermos que ninguém é mais do que ninguém e que todos nós estamos sujeitos às vontades e aos preceitos, propósitos estabelecidos pelo nosso Criador. Que nós tenhamos uma boa semana, um bom fim de semana e uma boa semana também. Bom dia, Brasil! Bom dia com música. De vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Para concluir, ó Mestre, fazer por iguais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amadeu, você como segunda voz é péssimo. Não, é o delay, porque eu chego atrasado lá, é o delay. Segunda voz aí tá terrível. Não dá certo, não. Bom fim de semana e boa Tá. semana. Tchau, Helena. Tchau, Zeni. Tchau, gente. Vamos Que Deus nos ensaiar mais abençoe. harmonia. Não, o delay não deixa, Sival. Não deixa que fique harmonizado, não. Coitado desse delay, é o culpado. Tem que estar junto. Tem que estar junto, separados da discrepância. Né? Vamos com Jesus, minha gente. Paz com Jesus. É igual o jogador que o presidente do esporte comprou uma certa vez, um tal de entrosamento. Quando o entrosamento é bom, é o time ganha. Aí ganha, tá certo. Eu digo isso com maior convicção, porque eu estudava, a gente tinha um grupo como esse aqui, a gente tinha um grupo na época da pandemia para estudar violão, mas só podia cantar um de cada vez, não podia ninguém, porque não casa, não, tem um delay aí, o tempo da música é exato, não pode. Sei disso. Não tem delay, não. Valeu, meus irmãos. Ok, meus irmãos. Não fizeram a internet a ponto de indo. ser simultâneo, não. Diga lá, Renan. Estou indo em São José do Mipibu, receber a homenagem lá da sim, a homenagem. Maravilha. Parabéns, meu irmão. Vamos com Jesus. Meu irmão. Obrigado. Bom final de semana. Para todos, bom final de semana. Paz com Jesus.